E aí galera, essa é uma daquelas histórias em que o protagonista ele é um pouco ingênuo e um pouco meio bobo ali no começo da história, mas eu garanto pra vocês que ele vai evoluir bastante. E tudo isso, galera, graças aos poderes que ele vai adquirir por causa de um grupo no WhatsApp. A história tá muito legal, galera, vamos lá, acompanhem. A história começa com o protagonista abrindo a porta e encontrando sua namorada com um riquinho mimado. Ela diz que agora que ele descobriu tudo, ela vai terminar com ele e começa a gritar, dizendo que ele é pobre e que não deveria ter escolhido ele como namorado. Então ela joga ele pra fora e continua com o outro rapaz. O prota, ele chega em casa ali chorando e quando ele menos espera, ele recebe uma notificação em seu celular. Ele ali, galera, ele é um pouco meio gado, ele fica pensando que é sua namorada ali que tá se arrependendo e mandando mensagem pra ele. Mas não. Na verdade, é uma notificação do seu WhatsApp, perguntando se ele quer atualizar. Então ele clica ali no botão e atualiza seu aplicativo. Um tempo depois, ele está num grupo cheio de pessoas malucas. Algumas delas têm um nome como Senhor do Trovão, Mãe do Raio, Deus Todo-Poderoso dos Milagres e outros nomes malucos. E ele acha que são apenas um bando de esquisitões e acaba não dando muita atenção para esse grupo aí no WhatsApp. No entanto, ele recebe uma notificação da deusa da riqueza e quando ele toca, abre um envelope parecendo que ele ganhou um ponto de mérito. Seu celular começa a tocar por causa das inúmeras mensagens que vai chegando ali no seu celular e ele começa a achar aquelas pessoas bem engraçadas por causa das mensagens que elas estão trocando ali. Então ele recebe uma nova notificação que é um pedido de amizade. O nome dessa pessoa é Jade Coelhinha. E ele se pergunta se essa garota é igual na foto, porque ele achou bem bonita. Então ela pergunta pra ele se ele quer gastar 10 pontos de mérito pra ver uma foto sua tomando banho. Então ele já acha que aquilo ali é uma armadilha, né? No entanto, galera, ela envia essa foto pra ele, mesmo sem ele pagar. E o Léo, que é o nosso protagonista, ele acaba clicando nessa foto e fica chocado com o que vê. Em seguida, um amigo seu aparece ali no dormitório da faculdade, dizendo que tem uma notícia urgente. A cantora Lily, que é a garota mais bonita ali da universidade, tá cantando no bar ali perto. E depois que seu amigo vai embora, o nosso protagonista ele recebe um livro misterioso. Esse livro aparece ali do nada e ele acha isso um pouco estranho. E ao chegar ali no bar, ele encontra a Lily cantando. Ela realmente é muito bonita. Os amigos do Léo até mencionam que ela é a garota mais bonita da cidade. E até mesmo o Léo, o protagonista, ele fica ali encantado, ele não resiste. Quando a Lily termina de cantar, um valentão ali se aproxima dela dizendo que vai pagar uma bebida. Ele começa a ser desagradável com ela e os outros rapazes ali no bar eles sentem pena, pois esse valentão aí chamado Chase, ele não vai deixar ela em paz. E por causa disso ninguém faz nada, eles só ficam olhando. Já o nosso prota, ele percebe que ela tá em apuros, então ele se levanta. Seu amigo até tenta impedir, dizendo que ele não vai dar conta de bater nesse valentão. Enquanto isso, o Chase ele acaba arrebentando a alça do vestido dela, deixando parte de seus opais à mostra. Indignado com essa situação, o nosso prota ele joga o seu casaco em cima dela para que ela se cubra. Então ele se joga na frente do valentão. O Chase ele pergunta quem que é esse rapaz. E nesse momento, galera, o prota ele acaba chutando as partes baixas dele, fazendo ele gritar de dor. O Léo ele estende então a mão para essa linda garota e os dois fogem dali o mais rápido que podem. E os valentões começam a perseguir eles, querendo matá-los. Os amigos de Léo eles então acabam fingindo ali que eles não têm nada a ver com isso, que eles não conhecem o prota. Enquanto fogem, Léo pede para a garota não olhar para trás. O Léo ele lembra que ele leu um livro mais cedo que mencionava um poder chamado Música Celestial, que era aquele livro que apareceu do nada lá no dormitório. Então ele se vira pro valentão e quando o Chase está prestes a acertar ele com um facão, o prota solta um grito extremamente poderoso que acaba lançando os valentões para longe, fazendo todos eles voar pelos ares. A garota, galera, ela fica surpresa e o Léo pega ela no colo e carrega ela para mais longe possível dali. Ele coloca ela no chão e diz que agora eles estão a salvo e ela agradece. O Léo ele fica pensando como ela é bonita e ela pede para poder ficar com o casaco dele, já que tá bem tarde e tá bem frio, então ela fala que vai devolver no dia seguinte. E o Léo, como é um gado, né, ele acaba concordando. Então a garota dá um beijo ali no seu rosto e sai correndo, envergonhada. Enquanto isso ele fica ali com o nariz sangrando. Na manhã seguinte, o seu amigo pergunta como diabos ele conseguiu sobreviver, já que ele estava fugindo de Chase e seus capangas.
Quando o Léo chega na sala de aula, ele acaba vendo o Leif, que é um riquinho mimado, aquele lá do começo da história, junto com a sua ex-namorada. Eles estão ali se pegando na última fileira da sala. Então ele acaba ficando ali um pouco chateado com isso, mas ele decide que ele não vai demonstrar sua tristeza, porque ele não quer que eles percebam. Então esse riquinho mimado aí, o Leif, ele fala ali pra garota que o namorado dela acabou de chegar. E ela corrige ele falando que é ex-namorado, pois ela não gosta de pessoas pobres como ele. E ela só gosta de pessoas ricas, como esse riquinho mimado aí. Então eles começam a zombar ali do protagonista. O garoto riquinho acha que a Lily apareceu ali pra procurar ele, porque ela tá olhando pra todos os lados como se ela realmente estivesse procurando por alguma pessoa. Então ele se levanta achando que ela tá ali por causa dele, porque ele é tudo convencido, porque ele se acha bonitão, porque ele é rico. Então ela passa direto por ele e vai até a mesa do prota. E todos os outros alunos ali começam a fofocar sobre isso, né? Eles parecem não acreditar que ela tá dando atenção pra um fracassado como o protagonista. Aí galera, comenta aqui embaixo se vocês tivessem poderes igual o Léo, o que vocês fariam com esse talarico mimado? Comenta aqui pra gente, o que vocês fariam? A Lily, ela trouxe ali o seu casaco dentro de uma sacola e ela fala que lavou. Então o prota sente o cheirinho bom dela ali na sua blusa. Então os outros alunos começam a fofocar dizendo que provavelmente foi o prota que largou da Tina, e não o contrário, como ela estava espalhando ali para todo mundo na escola. E o garoto riquinho fica com raiva e começa a reclamar. Então ali ele pergunta pro prota se ele sabe quem que é esse garoto aí. E o Léo diz que não, que ele não conhece esse riquinho mimado. Então o prota pergunta se ela voltou ali só para devolver o casaco. E ela diz que na verdade tem um outro motivo. Então com vergonha e mordendo os lábios ali, ela pergunta se pode pedir um favor para ele. E ele, como um gado, como sempre, né, bate a mão na mesa ali todo animado e fala que faria qualquer coisa por ela. Ali ele então ela diz que vai direto ao ponto e pergunta se ele poderia ensinar pra ela aquele grito que ele deu ontem, que fez o Chase voar longe. Já que ela é cantora, ela gostaria de aprender essa técnica. O Léo, galera, ele diz que só vai ensinar pra ela se ela topar em ser sua namorada. E ela acaba aceitando. Então foi bem fácil, ele conseguiu namorar com a garota mais bonita ali da faculdade só porque ele ia ensinar ela uma técnica de música. Então ela combina de hoje à noite ir lá na sala de música para poderem treinar. E os garotos da sala começam a todos eles chorarem de inveja. Na sala de música, todos ali estão treinando, enquanto o Léo, ele tá aceitando as solicitações de amizade ali no grupo do WhatsApp. Então ele continua trocando mensagem com esses alunos malucos aí do grupo. Esse garoto aí riquinho, junto da ex-namorada do prota, a Tina, começa a bajular um tal de Hooks, que era o melhor músico ali da universidade. Ele mostra ser um personagem bem babaca, galera. Ele fica menosprezando ali todo mundo, ele se acha o melhorzão em tudo. Então ele acaba percebendo que a Lily chegou e sai correndo pra bajular ela, porque ela é bem bonita. Os outros alunos ficam fofocando em como o Hooks e a Lily formam um belo casal. No entanto, galera, a Lily responde rapidamente ali pro Hooks que eles não são íntimos o suficiente para que ele chame ela de Lily. Então esse Hooks, ele diz que se ela topar em ser sua namorada, ele vai fazer com que ela vença um concurso de canto, pois ele é amigo de um dos jurados. Ela se recusa e diz que quer vencer por conta própria e que seu namorado vai treinar ela para ela poder ser campeã. Então o Hooks, ele fica indignado dizendo que ela não tem namorado algum. Então ela vai correndo ali até o Léo e abraça ele, dizendo que ele é o seu namorado. E todos ali na sala de música param para poder assistir aquela cena e começam a comentar sobre isso. A ex-namorada ali do prota fica morrendo de ciúmes, enquanto o riquinho ali fica com inveja. O Léo, ele percebe que essa é uma ótima oportunidade e ele não vai desperdiçar. Então ele abraça ali a cintura da garota e responde com confiança, dizendo que ele é o namorado dela. O Hooks, esse músico aí, ele começa a criar uma rixa então com o prota. E sua ex-namorada diz que o Léo é apenas um pobretão do interior e que não entende nada de música. Porém, a Lily tenta defender ele, dizendo que a única coisa que a sua ex-namorada ali sabe fazer é tentar ficar menosprezando os outros e que ela não tem moral nenhuma pra falar nada de ninguém, pois ela vende o seu corpo por dinheiro e que ela deveria sentir vergonha. Então o prota, galera, ele fica todo feliz ali, percebendo que a Lily tá defendendo ele. Então o Hooks começa a falar que a Lily, ela é uma fracassada, que ela jamais venceria o concurso porque ela não aceitou a sua ajuda. Então o Léo, com confiança, decide defender ela também e diz que ele que é um folgado e um fracassado, pois ele ouviu que ele tinha contato com os jurados e que provavelmente ele ganhou no ano anterior não por méritos próprios. Então o prota percebe que aquele é o momento perfeito para defender ela porque ela estava triste, e ele argumenta que o verdadeiro fracassado
é aquele que não ganha com os méritos próprios. Então esse Hooks propõe um desafio, uma competição de música entre ele e o Prota. Ele diz que jamais perderá, pois ele é o atual campeão, e o Prota acaba aceitando o desafio. O Riquinho Mimado ainda propõe uma aposta, 100 mil. Ele sabe que o protagonista não tem esse dinheiro para pagar, e mesmo assim o Léo aceita. A Lily tenta convencer ele do contrário, mas ele diz que está confiante e que caso ganhe, os outros 3 ali vão ter que latir igual cachorro. Então todos eles concordam e Hulk decide se apresentar primeiro. Ele começa a cantar, galera, e todo mundo ali no salão para ouvir ele. E ele parece ter uma grande legião de fãs. A Lily, ela fica com medo, pois ela não sabe se o Léo é capaz de vencer ele realmente. Mas ele transmite uma confiança para ela e ela percebe que ele é um cara misterioso e cheio de surpresas. Hooks, ele termina ali sua apresentação e todos começam a elogiá-lo, dizendo que ele é incrível. E ele parece realmente ser muito bom. Então é a vez do protagonista subir no palco e começar a cantar. Inicialmente, algumas alunas ali estão xingando ele, dizendo que prefere o Hooks. Mas quando ele começa a cantar, todas elas se derretem. A magia da música começa a encantar todos, e eles percebem que essa música é feita especialmente para Lily, e ela fica emocionada. E os alunos ali também ficam todos emocionados, e eles se sentem tocados pela música dele e começam até a chorar. No final da música, todos começam a gritar o nome de Léo, dizendo que o amam, e assim ele acaba vencendo a disputa. O Hooks, ele percebe que perdeu, então ele pega um cartão ali e joga pro protagonista. Ele fala que esse cartão contém 100 mil e revela a senha ali pro Prota. A Lily, ela se sente aliviada e o protagonista comemora cheirando o cartão ali que tá repleto de dinheiro. E antes de irem embora, o Léo lembra do acordo, eles precisavam latir como cachorros. O Prota pergunta se Hooks vai quebrar a promessa, e todos ali estavam ouvindo aquilo, e eles começam a pedir para que eles cumpram. Eles começam a gritar, latam, latam. Hulk ordena ali e os dois acabam latindo, o que faz toda a plateia rir deles. Mas o Hooks tenta sair sem latir, e o Prota questiona ele se ele é um covarde, se ele não vai cumprir com o acordo. O Hooks responde que ele não vai latir e que vai fazer o Prota pagar por isso. Todas as garotas presentes ali expressam seu amor por Léo, reconhecendo ele como alguém incrível. Agora elas são fã dele e não do Hooks. Então o Prota se senta num piano e começa a tocar uma música ali para elas. Quando eles estão indo embora, Léo e Lily caminham de mãos dadas. Ela comenta que o momento foi incrível e agradece a ele. No entanto, logo seu semblante ele fica triste e o Prota percebe que aconteceu alguma coisa. Ele segura as mãos dela e olha profundamente em seus olhos, perguntando se tem algo de errado. A Lily fala que tá tudo bem e o Prota insiste, falando que se realmente estivesse tudo bem, ela não estaria trabalhando em um bar. Então o telefone dela toca e é a sua mãe. Ela responde que já tá a caminho e o Prota pergunta para onde que ela tá indo. Ela responde que tá correndo para o hospital e o Prota decide ir junto com ela. Ao chegarem lá, a mãe de Lily tá conversando com o médico, que informa que ela tá devendo uma quantia muito alta pro hospital e que se não pagarem hoje, eles serão expulsos dali. Lily chega correndo ali, perguntando para sua mãe o que está acontecendo, e a sua mãe revela que se eles não pagarem a dívida, eles vão ser expulsos e o seu pai corre um grave risco de morte. Porém, quando o médico percebe que a filha da mulher é muito bonita, ele começa a dar em cima ali da Lily, mas Léo logo aparece e joga o cartão ali no rosto do médico. O Prota afirma que tem 100 mil ali naquele cartão e revela a senha pro médico. O Léo, ele sugere que o médico utilize esse dinheiro para poder pagar o tratamento. O médico, percebendo que Léo possui muito dinheiro, ele pensa que não é uma boa ideia aborrecer uma pessoa influente como ele. Mal sabe ele que o Léo é um cara pobre, né? Então o médico diz que o dinheiro cobrirá apenas um mês ali das despesas. A Lily argumenta que aquele dinheiro é dele, que não precisa gastar com ela, e ele responde que tá tudo bem, já que ela é sua namorada. A mãe de Lily pergunta quem que é o rapaz, deixando ela sem jeito, e ela responde que é apenas um colega de classe, e o Léo se apresenta ali pra mãe dela. Então a moça agradece pelo que ele fez e diz que vai retribuir o pagamento, e o Léo diz que não precisa. O Prota, ele fica se perguntando por que ela não disse que eles eram namorados, e ao saírem do hospital, ele fica encarando ela. Quando vê, ela se vira rapidamente e abraça ele agradecendo. Ela conta que seu pai sofreu um acidente no dia que ela ia se apresentar no concurso. Ele se acidentou no caminho do local, e como ele sempre apoiou ela em sua carreira musical, o concurso desse ano era muito importante para ela. Infelizmente,
o pai dela estava em estado vegetativo, ele não conseguia mais acordar. E o Prota diz que ela não precisa se preocupar, pois ele vai arrumar alguma forma de poder ajudar o pai dela. Nesse momento, galera, ela segura a mão dele e lhe dá um beijo. Nesse instante, galera, aquele valentão lá do começo da história, o Chase, ele aparece e o Prota tenta disfarçar. Os amigos do valentão acabam alertando ele que aquele garoto ali é o que arrumou a confusão lá na festa. Então o Prota, junto ali da sua namorada, tenta sair de fininho, mas o Chase se aproxima e procura confusão. Porém, ele percebe que o Prota deu aquele grito bem forte empurrando ele para longe. Então ele fica com medo do protagonista. O Léo, ele percebe ali tudo que está acontecendo e tenta acalmar os ânimos. E o valentão percebe que aquela é uma ótima oportunidade para ele evitar a briga com o protagonista, pois ele sabe que ele vai apanhar novamente. Então antes de ir embora, o Chase pergunta onde fica a universidade e o Prota aponta ali o caminho. Sem saber o nome do Prota, o Chase menciona que ele precisa ir lá nessa universidade para dar uma surra em um aluno chamado Léo. O Léo e a Lily, eles percebem ali, galera, que o Hooks chamou esses valentões aí para poder bater nele. Então a Lily fica preocupada e o Prota pergunta se ela tá preocupada com ele e ela diz que sim. E ele acaba dizendo que ela não precisa se preocupar e que ele também vai arrumar alguma forma de ajudar o pai dela e pede para ela não se preocupar com isso. Então ele acompanha ela até o dormitório e se despedem ali na entrada. Então em seguida, galera, ele pega o celular e começa a ler as mensagens daqueles integrantes daquele grupo no WhatsApp. Ele decide perguntar se alguém ali sabe alguma forma de salvar um paciente em estado vegetativo. Os membros ali do grupo, eles não entendem isso e começam a sugerir um jardineiro, um biólogo ou um especialista em plantas. Eles não sabem o que é estar em um estado vegetativo. Nesse momento, a Jade, aquela coelhinha que enviou a solicitação e mandou aquela foto para ele, ela aparece em forma de holograma em seu celular. Ela pergunta se ele gostaria de pílulas da imortalidade. Então o Prota pergunta se isso cura pessoas em estado vegetativo e ela responde que não. Só que logo em seguida, ela explica que não sabe o que é estado vegetativo, mas ela menciona que conhece um assistente em medicina que pode criar pílulas que ajuda a retornar a alma do corpo a uma pessoa, que talvez isso possa ser útil. E o Prota, ele percebe que essa coelhinha vai ser bem útil. Ele pergunta em seguida se existe alguma pílula que torna uma pessoa mais forte em pouco tempo, pois ele tá com medo que o Chase volte ali junto com os capangas e queira lutar com ele. A Jade responde que não, pois as pílulas feitas pelo menino da flor dourada só funcionam em meros mortais. Então ele explica que é dessa pílula que ele precisa, já que ele é um mortal. Então a Jade, essa coelhinha, ela entrega para ele a pílula e diz que custa 10 pontos de mérito. O Prota, ele responde que não tem esses pontos, então ela reduz o preço, ela cobra só 5. E ele fala que também não tem esse valor, então a coelhinha começa a chorar. Nesse momento, o Prota, ele vê um cachorro com uma cenoura na boca e ele pergunta se ela pode pegar uma cenoura em vez disso. Então ela fica confusa e pergunta o que diabos é uma cenoura. Então o Prota, espertinho, ele explica que a cenoura é muito melhor do que essas pílulas da imortalidade, é melhor do que qualquer outra coisa que ela tem para oferecer, e ela fica bem animada. Ele pergunta então como que ele faz para poder enviar essa cenoura para ela, e ela responde que basta escanear com o seu celular. Então ele entra em uma luta tremenda ali com o cachorro para conseguir essa cenoura. Então ele acaba escaneando ali com o seu celular e a cenoura desaparece e é enviada diretamente para a coelhinha. Ela agradece e diz que vai se lembrar dele. Então o Prota começa a fugir do cachorro que corre atrás dele. Então ele começa a refletir sobre ser uma pessoa ruim, já que ele mentiu ali pra coelhinha. Quando ele finalmente consegue escapar ali do cachorro, ele confere a pílula. A pílula promete conceder poderes grandes para quem ingerir ela. Porém essa pílula começa a crescer rapidamente, ficando enorme. E nesse momento os valentões ali aparecem e diz que foi enganado por ele. O Chase, ele voltou para confrontar o protagonista, mencionando que a sua ex-namorada, a Tina, mostrou a foto no celular e ele acabou reconhecendo e viu que o Prota era o Léo que ele estava procurando. O Prota, ele fica escondido ali de trás da árvore e começa a comer a pílula rapidamente para poder ganhar os poderes. E quando um dos capangas do Chase está prestes a acertar ele com um taco de beisebol, o Prota termina de comer a pílula e seus poderes são ativados, e ele faz com que o capanga ali do Chase seja lançado para longe. Aí pessoal, aproveitar o final do vídeo para deixar uma mensagem aqui para você. Você que é um taverneiro de verdade, eu sei que você assiste até o final, então muito obrigado por vocês fazerem parte aqui do canal. A gente está chegando na marca de 15 mil inscritos. Muito obrigado pessoal, muito obrigado mesmo.
Então ajuda aí o canal a continuar crescendo, deixa o seu like, indique para os seus amigos. Eu sei que meu canal não é um canal que traz vídeos todos os dias, mas eu sempre procuro trazer resumos de manhwas que eu li e gostei. Eu não trago aqueles manhwas famosinhos que tem em vários canais, eu procuro trazer alguns manhwas mais exclusivos. Então deixa o seu like aqui para ajudar a gente e manda aí pro seu amigo que gosta desse tipo de vídeo. Eu tenho certeza que ele também irá gostar do nosso canal. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até mais!